MTV, eu sou Caroline Batista e estamos novamente no estande do Costana Frontier Resort para mais um Costana Talk, um bate-papo sobre turismo. E hoje, ao meu lado, o Leodir Hilgert, que é da Vinícola Casa Tertúlia de 3 de Maio. Bem-vindo, Leodir. Obrigado, é um prazer estar aqui neste seleto grupo, neste empreendimento maravilhoso e com certeza vai agregar muito para o turismo regional. Então, Leodir, começa contando para a gente quando e como surgiu a Vinícola Casa Tertúlia. A Vinícola Casa Tertúlia ela é fruto de um trabalho, eu diria assim, de todo um período desde a academia, quando a gente pensava em trazer algum empreendimento, trazer alguma coisa diferente para a região. E passado o tempo a gente foi morar para a Serra Gaúcha, que é um local que se respira turismo dia e noite, enfim, todo o tempo. E ao estar lá, nosso contato mais próximo, então, com vinhos, e aí surgiu, então, a questão de por que não trazer alguma coisa daquilo que a gente acha que é o que tem de melhor na Serra? Por que não trazer uma vinícola para a região aqui da Grande Santa Rosa? E aí que surge, então, o projeto da Casa Tertúlia. É um projeto de um empreendimento familiar, mas ele tem muita discussão, muita história, muito planejamento na elaboração deste projeto. Desde a escolha do nome, o termo tertúlia, por exemplo, é um termo que, em vários idiomas, ele significa integração entre pessoas, encontro de amigos, encontro literário, poesia, inclusive encontro de bebedeiras também. É algo que surgiu na Espanha, nos cafés, onde pessoas com objetivos comuns se reuniam para ter bons momentos em conjunto. E a casa, que é o segundo nome, veio no sentido de oferecer a quem nos visita lá na Casa Tertúlia, mais do que uma refeição, um momento descontraído, um vinho, mas oferecer memórias, oferecer aconchego. E não existe lugar mais aconchegante do que a casa, seja ela do amigo, da avó, do namorado, da namorada. Enfim, aí surgiu Casa Tertúlia, então. E a vinícola, então, lá é aberta para o turismo. Como que o turismo impacta o negócio? A vinícola ela é aberta sempre com agendamentos, tem momentos específicos para turismo. E o impacto do turismo na vinícola vem no sentido de que você não faz um produto diferenciado como o vinho somente para a comunidade local. Você faz ela para as pessoas e a divulgação, o turismo, trazer pessoas de fora, acaba potencializando esse empreendimento. Vocês produziram, a gente tem aqui na frente, o primeiro vinho do mundo 100% com inteligência artificial. Conta mais pra gente sobre isso. Legal, bacana. Quem sabe antes de eu falar deste vinho específico, eu vou contar um pouquinho da história da vinícola e dos vinhos, que eu acho que é meio que uma sequência disso. Então, a vinícola surgiu em final de 2017, 2018, fabricamos os primeiros vinhos. E os vinhos foram produzidos pensando sempre em unir duas coisas. Por um lado, o artesanal, aquele contato, o cuidado do artesão de pegar cada cacho de uva na mão, tirar a uva que passou do ponto, tirar a uva verde, fazer um produto com carinho, diferenciado, mas ao mesmo tempo colocar tecnologia nos pontos que precisam de controle, tipo controle automatizado de processo na fermentação, na temperatura, e com o objetivo de fazer vinhos diferenciados, vinhos exclusivos de um padrão um pouco superior. Então, essa qualidade superior ela é a combinação do cuidado manual, da enóloga, das pessoas que trabalham, mais a questão tecnológica. E essa tecnologia, então, é a tecnologia tradicional de controles de processo. Desde o início da vinificação, desde que a gente começou, também em paralelo, um dos integrantes do grupo, a empresa é familiar, são 4 pessoas na família. A Viviane, que é a enóloga sommelier responsável técnica, é quem está à frente de todo esse projeto.
a Jéssica, que é uma filósofa, sommelier também e cuida de toda a parte de comunicação. Eu como fundador e hoje conselheiro, mais da parte de finanças. E o Gabriel, que é um engenheiro mecânico, com uma veia muito forte na tecnologia, que tem paixão por ciência, tecnologia, pesquisa. Hoje ele está finalizando o mestrado dele na URGS, fazendo pesquisa para a Petrobras na parte de desenvolvimento, usando inteligência artificial também como objeto de estudo. Ele, lá em 2017, começou a ter, então, estudo ou proximidade com as questões das redes neurais, inteligência artificial, e começou desde então a pensar como que poderia transformar isso em uma ferramenta que fosse útil para a vinícola, mas não pensando somente na Casa Tertúlia, pensando em como nós poderíamos trazer um produto a nível de Brasil que pudesse potencializar a qualidade dos vinhos sem aquela forma limitada a pequenos lotes, que é como até então nós trabalhávamos. E aí surgiu, então, a ideia da aplicação do algoritmo de inteligência artificial. Então, agora entrando na tua pergunta... Ele é 100%, desde o rótulo até a formulação, produzido com inteligência artificial. Sim, inclusive o rótulo não é humano, foi a máquina que desenhou, mas assim, a inteligência artificial, ela é uma ferramenta. Não é a inteligência que produz vinho, não é um robô que faz o vinho. Quem faz o vinho é a enóloga, são humanos, é vinho feito para humanos. E a inteligência artificial é uma ferramenta para facilitar e potencializar a elaboração de vinhos de qualidade superior. Então, começa com esse rótulo de inteligência artificial, são 2 algoritmos. O primeiro deles é uma rede neural que foi treinada num banco de dados com mais de 6.000 vinhos, 6.000 rótulos avaliados numa avaliação internacional na Europa. Então, se treinou uma rede neural usando 80% deste banco de dados e testou ela nos outros 20% que a máquina não conhecia. Então, com a aprendizagem de máquina, ao aprender, treinar essa rede neural, o resultado foi surpreendente, foi mais de 90% de assertividade naquelas notas, naqueles vinhos, aqueles rótulos que a inteligência não conhecia. Isso nos surpreendeu muito ao ver isso, e poxa, temos algo realmente diferenciado. Então, o segundo passo foi analisar os nossos vinhos para ver a estrutura de cada vinho. Toda essa análise é feita a nível de laboratório, são dados técnicos. E a inteligência ela consegue, matematicamente, conhecendo a estrutura do vinho, predizer se esse vinho é um vinho bom, que tem qualidade ou não, qual que é o nível de qualidade do vinho. E aí nós mandamos os nossos vinhos, que já foram feitos no método tradicional, analisamos eles e a rede neural nos deu o resultado, qual que seria a avaliação deles, que para nossa grata surpresa foi muito, muito positiva. Tivemos uma avaliação muito boa, a ponto de a gente querer confirmar isso numa avaliação real por humanos. E aí, então, nós mandamos 14 dos nossos rótulos para serem avaliados numa avaliação nacional de vinhos e o resultado foi surpreendente, foi impressionante. Todos os vinhos que a gente já esperava pela rede neural, uma avaliação acima de... todos eles com avaliação superior, todos medalhas Gold, Grand Gold ou Platinum, e 8 deles listaram como os melhores vinhos do Brasil na sua categoria. Isso rendeu à Casa Tertúlia e à nossa região, então, o primeiro prêmio de Vinícola Revelação Nacional que veio para esta região aqui. E quais são as bebidas que vocês produzem além do vinho? Nós produzimos vinhos tranquilos, vinhos espumantes e também suco de uva.
E hoje vocês estão aqui na FenaSoja. Conta para o pessoal que quer visitar vocês e conhecer mais sobre o produto, que espaço vocês estão? Hoje nós estamos com o stand no pavilhão 13, junto à área de agricultura familiar. Também estamos expondo junto ao pavilhão de inovação do Sebrae. Amanhã o Gabriel vai estar falando deste processo às 19 horas. Tem um lançamento também, você me adiantou. Exatamente. Após essa pequena palestra onde ele vai falar do processo, a gente vai fazer o lançamento com uma degustação do primeiro vinho IA, de um algoritmo patenteado que combina ciência e tecnologia, e é o primeiro vinho do mundo com essa característica. Primeiro do mundo aqui em Santa Rosa. Exatamente. Santa Rosa tem, a nossa região, ela tem um privilégio ou um histórico muito bacana. Assim como nós estamos, aqui nasceu a soja, o berço nacional da soja, há 100 anos, mas na área da viticultura, o que poucas pessoas sabem é que essa região também foi pioneira. Quando, na época dos jesuítas, o padre Roque Gonzalez trouxe os primeiros vinhedos para as regiões das missões. Inclusive, a gente está hoje, junto com o projeto, com o NUMI, resgatando essa primeira uva, que foi plantada aqui há 400 anos. Então, a primeira uva do estado nasceu aqui na região. E também agora o primeiro vinho do mundo com inteligência artificial também está nascendo aqui. Para quem está nos assistindo em casa, vocês também têm um site onde é possível adquirir os produtos, né? O pessoal de casa pode comprar através do site. Sim, hoje a nossa venda ela acontece na sua maior parte através de e-commerce. Então, o nosso site é viniculacasatertulia.com.br. Temos um Instagram também, que tem um bom grupo de seguidores, onde a gente sempre publica os eventos, quando tem alguma visitação, um happy hour, algum evento na vinícola, a gente sempre publica por lá. Então, a gente sugere que sigam o nosso site e todos os nossos produtos se encontram no e-commerce. E hoje vocês também vão ficar por aqui no espaço do Costana. Sim, hoje a gente vai estar aqui junto com o pessoal do Costana, fazendo uma degustação de alguns produtos nossos. Amanhã à tarde, então, antes do lançamento oficial, vamos ter um grupo reduzido aqui também, conversando um pouquinho sobre o vinho. E depois, o grande momento do lançamento, então, do IA, que vai acontecer aqui no Centro de Inovação do Sebrae. Então, venham até o estande do Costana para conhecer a Vinícola Casa Tertúlia. E é isso, pessoal. Muito obrigada, Leodir, por esse bate-papo incrível, para a gente conhecer um pouco mais dessa empresa que é daqui, que é nossa, da nossa região. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, obrigado a você, obrigado ao Costana, que eu só queria agradecer ao Mogar, ao empreendimento, porque é um empreendimento que, sem dúvida alguma, vai colocar a nossa região num outro patamar a nível de turismo. E é algo que a gente, por muito tempo, ficou esquecido. A gente não conseguia ver toda essa beleza natural, toda essa riqueza turística que existe nessa região, que hoje não é explorada. Existe um potencial muito grande e o Costana, através desse empreendimento, com certeza vai potencializar muito isso. A gente fica contente em fazer parte desta região, desses projetos todos que estão acontecendo aqui. Então, mais uma vez, muito obrigada. E voltamos em seguida com mais um bloco do Costana Talks. Obrigado. Tem qualidade? Tem também. Economia e muitos benefícios? Pode vir com tudo, porque a Sulnet é mais que completa. É completona. E tudo isso por apenas R$ 99,90. Assine Sulnet agora. 3520 8000.
Costana Frontier Resort. Praia artificial, lazer completo, acomodações luxuosas e muito mais. Seu refúgio particular às margens do Rio Uruguai. Saiba mais em costanaresort.com.br. Senhor produtor, na Cammeira você encontra a solução completa em rações e ingredientes de nutrição animal, com a garantia de qualidade e produtividade em sua propriedade. Contate-nos. Cammeira Nutrição Animal, paixão em produzir ração. Tem tudo pro seu carro, pra resolver e dar certo. Compromisso e rapidez, estamos sempre por perto. Melhores preços do mercado me levam a um local. Pra você não ficar na mão, o destino é a Central. Central Autopeças. Você precisa, a Central resolve.
Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é sonhar, é realizar. É crédito, é acreditar, é todo mundo prosperar. Não é só dinheiro, é conservador, é arrojado, é moderado, é investir sem perfil determinado. É seguro, é consórcio, é poupança, é cartão. É ser atendido sem sofrência, no app, na vida, no zap, na agência. Não é só dinheiro, é com quem contar. Senhor produtor, na Camera você encontra a solução completa em rações e ingredientes de nutrição animal, com a garantia de qualidade e produtividade em sua propriedade. Contate-nos. Camera Nutrição Animal, paixão em produzir ração. Tem tudo pro seu carro pra resolver e dar certo. Compromisso e rapidez, estamos sempre por perto. Melhores preços do mercado me levam a um local. Pra você não ficar na mão, o destino é a Central. Central Autopeças. Você precisa, a Central resolve. Conheça o Costana Frontier Resort. Praia artificial, lazer completo, acomodações luxuosas e muito mais. Seu refúgio particular às margens do Rio Uruguai. Saiba mais em costanaresort.com.br. É velocidade que você quer? Vem que tem. Qualidade? Tem também. Economia e muitos benefícios? Pode vir com tudo, porque a Sulnet é mais que completa. É completona. E tudo isso por apenas R$ 99,90. Assine Sulnet agora. 3520 8000. Voltamos com o Costana Talks e agora estou aqui ao lado dessas 3 pessoas maravilhosas. Eu vou falar o nome delas para vocês. A Eliar Marielle, que é gerente da agência Cressol de Santa Rosa. Bem-vinda, Marielle. Muito obrigada. Obrigada, Carol, pessoal da NTV que nos assiste. É uma honra estar aqui participando dessa ideia fantástica. E com o Guilherme Cancian, que é gerente regional do Sicredi. Bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Carol. Boa tarde a todos, aos telespectadores da NTV, os ouvintes da Rádio Noroeste. Obrigado ao Costana pelo convite. Tenho certeza que vai ser um papo muito rico aqui. E também com a Fernanda Unser, que ela é gerente da agência Unicred de Santa Rosa. Obrigada, Carol, pela presença. E Costana, que está nos convidando para esse momento. Com certeza, aí, todos unidos em prol do desenvolvimento, né, da nossa região. Então, eu quero ouvir um pouco de cada um de vocês, porque cada instituição viu no Costana uma oportunidade e resolveu fomentar o financiamento. Perfeito. Posso começar? Claro. Então, tá bom. Nós já conhecíamos, né, os empresários aqui em Santa Rosa, e no ano de 2023, a Cressol, a cooperativa, começou a fazer
várias atividades, vários movimentos em prol do turismo, né? Somos um grande parceiro dos créditos, das linhas de financiamento do turismo. O pessoal conhece por Fungetur. E acabamos promovendo os eventos, atividades, e nesses eventos nos conectamos com o projeto do Costana. E de primeira mão, o Vando nos convidou para conversar, para nos apresentar uma ideia, com um pouco de mistério, sem revelar muito do que se tratava. E, de pronto, a cooperativa, a direção se uniu para ouvi-los. E, quando eles nos apresentaram o projeto, a Cressol se identificou muito, pois é um papel do cooperativismo, é o papel das cooperativas desenvolver a região onde elas entram, aonde elas atuam. E o que mais desenvolve uma região do que o turismo? O que traz renda para cá, né? E muitas parcerias com o Sebrae, atividades, e não tem como não acreditar no projeto, ele já é um sucesso, né? E a partir dessas conversas, imagens foram aparecendo, propostas foram aparecendo, o que nos leva a crer que o modelo ele funciona, que ele vai dar certo e que ele já deu certo. E a Cressol, então, apoia a ideia, acredita na ideia e também financia a ideia, né? É uma atitude também inovadora por parte do Costana. Hoje nós já temos um modelo de multipropriedade muito bem instalado no mundo inteiro e também no Brasil. Talvez no nosso país de uma forma um pouco mais tímida, né? Mas nunca se pensou em financiar a aquisição de um projeto a partir de cotas. E, a partir disso, então, essas grandes pessoas com grandes ideias resolveram de novo inovar, né? E aí entra o papel das cooperativas em financiar essas ideias e financiar os investidores que desejarem também adquirir parte desse empreendimento. O Sicredi tem dentro dos seus valores, um deles é o desenvolvimento local. Então, nossa parceria com o Mogar, que é o idealizador do projeto, ela já é de longa data. O Mogar é um empresário visionário, né, e uma das pessoas que ajuda a desenvolver toda a nossa região aqui. O Vando, que é o CEO do projeto, também é alguém que conhece muito bem o cooperativismo. Então, nós fomos encontrando convergências aí ao longo do caminho. E, de fato, esse é um projeto que tem um potencial de transformação, não só do turismo da região, mas de toda a economia. E, vislumbrando isso, nós do Sicredi, obviamente, queremos e somos um dos principais vetores também de impulsionar todo esse desenvolvimento. Então, através das nossas linhas de crédito, através das nossas redes de agências, nós temos aqui nos 39 municípios que nós atuamos no Rio Grande do Sul, mais de 50 agências. Então, acreditamos que, através dessa força, nós também podemos levar informações sobre esse projeto que é inovador, que desperta a curiosidade. Conversávamos eu e o Vando aqui, né, o quanto as pessoas têm vindo à feira e procurado saber mais sobre o projeto. E, a partir disso, então, a essa união do cooperativismo de crédito aqui representado, certamente é um fator determinante e que vai ajudar a consolidar e, de fato, colocar em prática, então, tudo isso que a gente tem visto de positivo no projeto do Costana. E, claro, como a própria Eliar falou, a Fernanda também vai falar, as nossas linhas de crédito à disposição, nós temos a condição de financiar quem tem interesse nesse projeto, que é um projeto que tem tanto potencial. Bom, a Unicred não é diferente, né? Também temos valores muito alinhados ao projeto Costana, né? Também temos uma parceria com o Mogar, com o Vando, de longa data, né? Acho que um dos valores, dos propósitos que o Costana traz, e muito idealizado pelo Mogar, é a inovação, né? A Unicred tem muito forte, tem uma veia de inovação muito forte, sendo piloto aí e trazendo várias inovações aí para o sistema cooperativo, para o desenvolvimento local, né? O Costana é sim um projeto inovador na nossa região, e o desenvolvimento da economia local, principalmente, né? Falávamos antes com os colegas também da importância de deixar a economia, né? O girar aqui na nossa região,
nós temos a nossa área de atuação também muito próxima, né? O Vando falava a importância, o quanto facilita tu se deslocar em 2 a 3 horas para fazer um turismo, para curtir com a família. Isso fica mais leve, né? Principalmente para quem tem criança. Então, o propósito da Unicred entrar nessa parceria, né, através das linhas de financiamento, é justo isso, é desenvolver, é trazer novos parceiros, desenvolver outros ramos, fazer novas parcerias com alimentação, vinícolas, daqui a pouco surge meio de transporte, surge turismo rural, enfim, acho que é abraçar um ciclo completo, que com certeza aí está nos princípios do cooperativismo, seja Unicred, Sicredi, Cressol, desenvolver a economia local e regional. E como instituição, como vocês visualizam que isso vai impactar o desenvolvimento regional? É inevitável, na verdade, o impacto, né? Porque a gente pode tentar imaginar a cadeia na região que vai ser necessária para atender a demanda da estrutura. Precisamos pensar em quem vai fornecer o alimento, em quem vai fornecer a verdura, em quem vai fornecer a panificação, em quem vai cuidar do jardim, quem vai fazer a manutenção, aonde eu vou encontrar profissionais para me atender, aonde eu vou encontrar infraestrutura, logística. E é uma característica também muito forte do próprio Mogar, né, que sempre que há necessidade de algum serviço ou algum produto e existe dificuldade em trazer para cá ou o serviço ou o produto, ele ajuda a criar, ele ajuda a construir. É um exemplo das empresas que ele estrutura na nossa região, né? E no Costana não vai ser diferente. E esse fica o nosso papel e a nossa missão nesse sentido também. Todos nós, dentro dos 7 princípios do cooperativismo, temos a educação, formação e informação. Então, vai ser nosso papel também ajudar as famílias a empreender, a se estruturar, para conseguir atender às demandas da estrutura que o Costana vai nos trazer. Vai caber aos municípios investir em infraestrutura, em estradas, em turismo, em visitação. E a gente tem um meio rural aqui riquíssimo, que tem muitas oportunidades de turismo. E algumas pessoas ou famílias podiam estar imaginando assim, nossa, mas esse empreendimento vai tirar a minha visita. Pelo contrário, ela vai trazer gente de fora para visitar a nossa região, para consumir aqui. E essas pessoas, quem sabe elas vão ficar um final de semana, mas elas vão poder ficar uma semana na estrutura. E aí, o que eu vou fazer todos os dias? Por que não ter uma estrutura de passeios locais para me levar a conhecer uma cachoeira, ter experiências diferentes? Isso, com certeza, assim, vai levar a região a outro patamar. É uma das intenções também do grupo, né, dos empresários, desenvolver a região aqui para reter os nossos jovens, reter os nossos talentos, porque a gente sabe que a gente produz aqui, que a gente fabrica muitos talentos, né? Muitas pessoas inspiradoras, e por vezes essas pessoas vão para outros lugares empreender, aproveitar outras oportunidades. Então a gente precisa, e é um dos objetivos do projeto, ele é muito claro, e eles falam isso em todas as entrevistas, em todas as conversas que dão, e que é um dos principais projetos do Costana, é estar aqui retendo esses talentos, desenvolvendo a nossa região também para isso. Então, para mim que sou mãe, é uma alegria, né? Nós falávamos há pouco, antes desse bate-papo aqui, né? O projeto do Costana, ele já tem dentro de si algumas oportunidades, né? O Vando nos contava, por exemplo, que dentro do projeto haverá uma cervejaria. Essa cervejaria vai ser conduzida por alguém que vai empreender para isso. A ideia é que também tenha uma vinícola lá, que seja parceira. Então, aqui nós temos 2 mostras claras, né, do quanto que outros setores da economia, o próprio setor de transportes, né, o Vando nos contava de uma integração que já está sendo desenhada aí entre o Costana e o Salto do Yucumã. Então, isso abre uma nova frente de negócios. Sem dúvida nenhuma, aqui nós temos vários exemplos do quanto isso vai gerar de oportunidades para muita gente. Sem contar que a nossa região Noroeste Missões, ela passa a ser vista como uma região atrativa para o turismo e para o lazer, né? Nós já somos muito fortes e temos na nossa veia o empreendedorismo.
Se conseguirmos contemplar junto a isso, a esse desenvolvimento todo que está acontecendo, mais essa perspectiva, considerando que inclusive a nossa logística tem sido cada vez mais facilitada, os voos que têm sido constantes, tanto de Santa Rosa quanto de Santo Ângelo, eles vão atrair pessoas do país inteiro e quiçá do mundo todo para cá, para conhecer as nossas características. Então, sem dúvida nenhuma, a consolidação desse projeto e o apoio das instituições financeiras para que ele de fato se concretize é fundamental para que a gente tenha uma prosperidade ainda maior aqui na nossa região. Quando a gente fala em desenvolvimento é bastante amplo, né? E esse desenvolvimento ele vai desde as coisas mais grandiosas até os pequenos detalhes, né? Então impacta empresas, impacta a família, impacta a construção civil, alimentação. E o que eu acredito muito nessa parte de desenvolvimento, que o Mogar também traz muito no discurso, né? E alinhado ao cooperativismo, que é o deixar o dinheiro no local. A nossa região é muito rica, né? Noroeste, Missões, gira muito a economia, mas nós também temos a aptidão de, às vezes, querer mandar o recurso para fora. E nesse mandar o recurso para fora é investir lá fora, investir em outras cidades, em outros estados, e com isso a gente acaba mandando junto a nossa mão de obra, que é uma mão de obra qualificada, né? E no projeto do Costana, aí, acho que pelo que eu ouvi, a previsão é em torno de 250 pessoas trabalhando diretamente, que são pessoas que podem ficar aqui na nossa região, né? Novo Machado, Porto Mauá, Santa Rosa, desenvolvendo os nossos municípios e trazendo mais prosperidade ainda para a nossa região. O modelo do Costana em si, e foi algo que logo no começo eles nos apresentaram. A forma de trabalho, ela é muito semelhante a uma cooperativa, né? Talvez lá na sua Constituição não exista uma ata, um estatuto e um presidente, mas a forma de trabalhar era o cooperativismo. E pode ser que nós três sejamos tendenciosos para isso, né? Mas o cooperativismo, quando a gente entende ele, trabalha ele, não tem erro e não tem volta. A gente nunca mais abandona, né? Tem um estudo do Sebrae que nos mostra que para cada um emprego formal que se cria, voltado ao turismo, né? 7 outros empregos informais surgem. E geralmente quando se vai empreender, se começa na informalidade. Então pensa só, se eu gerar um novo negócio, esse um novo negócio vai ter lá seus colaboradores e ele automaticamente vai gerar 7 outros novos negócios para alimentá-lo. Seja lá na cervejaria, ou na vinícola, ou no café que vai ter lá, ou na padaria, ou no restaurante. Então, eu vou estruturar um restaurante, eu vou montar uma cadeia de fornecedores para me atender. Isso é fantástico. E isso é o cooperativismo. Então, não tem como as cooperativas não acreditarem na ideia, né? E hoje a gente vê aqui, vocês três são 3 cooperativas diferentes que estão unidas em prol do desenvolvimento, né? Exatamente. E a gente tem falado nos últimos anos muito de intercooperação. E quando nós nos unimos, a gente consegue cada um pegar um pouquinho do que faz bem. A Unicred tem algo que ela faz diferente da Cressol, o Sicredi também. Então, cada um tem a sua particularidade. Quando a gente soma as 3, algo mágico acontece. Ao mesmo tempo, o pessoal nos pergunta, né? Mas vocês competem entre si? Sim. E a gente não pode dizer que não, né? Nós fazemos negócios, às vezes, com as mesmas pessoas, com as mesmas empresas. Mas a competição, ela precisa existir para nos fazer melhorar. O Sicredi fez tal atividade, tal projeto, tal ação. Nossa, que bacana. Por que não fazer algo também parecido para agregar na minha cooperativa? Então, isso nos traz bons exemplos. E sim, essa competição ela é necessária. Quem está no negócio, quem está no meio, quem está empreendendo, sabe que isso é bom e faz bem e que isso gera crescimento e desenvolvimento. E quando é para prosperar, a gente se une, né? Perfeito. E Eliar, Fernanda, Carol, as cooperativas de crédito elas sempre se caracterizaram por serem balizadores de mercado. Então essa competição que a Eliar menciona, né, ela de fato é positiva porque quem mais ganha é o nosso associado, é a comunidade regional,
que tem mais alternativas de opções financeiras e opções financeiras que geram valor. Então, de fato, é um privilégio, mesmo aqui na FenaSoja, né, nós percebemos o quanto que as instituições financeiras cooperativas, elas estão presentes. No Sicredi, por exemplo, é o patrocinador grão de ouro da feira, o maior patrocinador da feira. Mas eu vejo também a Unicred, a Cressol aqui, envolvidas em muitos eventos, aonde nós conseguimos impulsionar, vou dar um exemplo aqui, né, que é a base da cadeia da nossa economia aqui, que é o agronegócio, né? Ao longo dessa semana, nós estivemos em vários eventos em conjunto, porque somos algumas das principais instituições que financiam, né? Quando eu olho para a Unicred aqui e olho para a expansão do Hospital Vida e Saúde, ou seja, em muitas frentes do desenvolvimento, nós sempre vemos as cooperativas presentes. Então, isso nos orgulha muito, né? Com certeza, esse é um elemento determinante para que a prosperidade aqui ela seja cada vez maior. Eu acredito que o nosso propósito, enquanto apoiadores, né, Unicred, Sicredi e Cressol desse projeto, ele vai muito mais do que conceder apenas e oferecer linhas de crédito para os nossos associados e para a comunidade. Ele vai no sentido de realmente acreditar que nós precisamos de um projeto como esse, né? A nossa região precisa, a nossa região tem capacidade e que nós temos ainda muito a desenvolver. E com certeza, né, o Canciel falou, as cooperativas são balizadoras de mercado, hoje estão tomando uma proporção e crescendo junto com a economia, e o nosso objetivo com o Costana também é esse, né? Crescermos juntos, apoiarmos. Então, acho que fica mais ou menos assim. Como que funciona para quem está nos acompanhando de casa? São linhas de créditos que estão disponíveis? Eu, por exemplo, Caroline, não tenho recursos próprios para adquirir minha cota. Como que funciona? Eu procuro a cooperativa? Perfeito. Ótima pergunta. O pessoal que vai conhecer o projeto e tem interesse, então, em financiar, ou eu estou comprando uma fração de cota e eu quero aumentar essa fração, quero comprar uma fração maior, ou eu não quero investir o meu recurso e quero financiar. O Costana, ele mesmo já consegue lá entregar as simulações para os clientes, tá? E aí o cliente vai definir com qual instituição, com qual cooperativa ele deseja trabalhar. Lembrando que essas condições elas foram conversadas entre nós. Então, existe um equilíbrio entre as 3 cooperativas aqui, e de forma justa, né? Mas o Costana vai fazer as simulações, vai entregar as modalidades e a pessoa vai decidir aonde ela quer fazer. E eu falo enquanto Cressol, nós criamos uma linha específica para o Costana, para o projeto, e as pessoas podem financiar a aquisição das cotas em até 120 meses, tá? Dependendo aí do seu interesse. Quando se compra uma fração e não um imóvel completo, você vira proprietário de uma matrícula em uma proporção. Eu sou proprietário desse imóvel em 25%. Aqui estou só chutando um número, tá? Essa tua fração, essa porcentagem, ela também pode ser usada como garantia. Tá? Por se tratar de um imóvel fracionado, onde na aquisição você vira proprietário e você recebe uma matrícula em seu nome. Então, sim, temos como financiar. Estamos disponíveis, abertos, e existe um processo dentro do Costana com as cooperativas que eles mesmos conseguem conduzir os clientes até a cooperativa, e aí a gente desenrola lá a parte maravilhosa da burocracia. Carol, o negócio começa no entendimento do que é o projeto, né? Falávamos aqui há pouco. O projeto é muito inovador, então as pessoas têm muitas dúvidas, né? Como eu mencionei, no caso do Sicredi, aqui nos nossos 39 municípios são mais de 50 agências, então uma das formas de impulsionar o projeto as nossas agências estão abertas, nós temos parcerias com os corretores aqui do Costana, e uma das iniciativas que nós temos no Sicredi são as reuniões de relacionamento. Então, por exemplo, os corretores do Costana, eles estão indo aos municípios aqui e utilizando as estruturas do Sicredi para fazer reuniões com interessados no projeto. Então, o primeiro passo é o passo da informação, e é uma das formas que nós temos de ajudar.
Falando no Sicredi, nós também temos uma linha de crédito, que ela é uma linha que está disponível a todos os nossos associados, e ela permite o financiamento em até 180 meses. Então, se um investidor, se alguém tem interesse em usufruir desse fantástico projeto, mas quer diluir isso no longo prazo, porque certamente esse é um projeto para a vida toda, né? A pessoa tem a condição de financiar em até 15 anos a sua fração de imóvel, a sua estadia lá no Costana. Então, é uma forma que nós entendemos que pode impulsionar muito o projeto como um todo. Os produtos são muito commodities, né? Então, eu que fiquei pro final aqui para falar, não foge muito do que os colegas também falaram em relação a prazos, a modalidades, enfim, o que eu trago, que a Unicred, não somente nesse projeto, né, do Costana, mas é uma característica da cooperativa personalizar, né? Então, é realmente analisar a demanda da Carol, como que é o teu fluxo de caixa, como que é a tua capacidade de pagamento, precisa carência, precisa pagamento semestral. A gente tem aqui na nossa região várias características e formas de fonte de renda. Então, além desse prazo que as demais cooperativas também têm, taxas, a Unicred também trabalha nessa personalização e também colocando as nossas agências aí à disposição para também trazer como um local para receber, para trazer, para negociar, para os nossos colaboradores também estar tirando dúvidas, né? Não sabemos todas as informações e não temos a expertise tanto do negócio, mas direcionando para o pessoal do Costana. Então é isso, né? Eu acho que o objetivo da Unicred já está apoiando e fortalecendo esse projeto. Para quem deseja e tem interesse, pode procurar vocês diretamente nas agências, não só de Santa Rosa, de toda a região. Exatamente. Como o Guilherme comentava, a estrutura do Costana administrativa, a demonstração hoje está instalada em Santa Rosa, mas eles estão atendendo a região inteira. Então, todos os municípios onde tem atuação da Cressol, do Sicredi e da Unicred, já foi feito um alinhamento com as equipes de que, se necessário, a equipe do Costana pode usar as nossas estruturas para receber o pessoal ou para fazer uma visitação. E as pessoas que tiverem interesse também podem procurar as cooperativas. E como o Cancia falou, a gente não tem os detalhes de cada apartamento, da decoração, do que vai ter lá dentro do quarto, né? Essa parte rica fica para o especialista. Mas sim, a gente consegue orientar, consegue direcionar e consegue contatar, né, fazer a ponte entre as cooperativas e as pessoas que estão preparadas ali no processo de venda do Costana. Então, é uma parceria de mão dupla, né? Sim, as pessoas podem nos procurar e a gente vai ter as orientações para passar e as pessoas com quem elas devem conversar. Mais algo que queiram acrescentar? Eu acredito que, em nome da Unicred, é desejar vida longa, né, ao Costana, aos seus sócios, investidores, Wando, Mogar, prosperidade, parabenizar por trazer isso para a nossa região e também trazer uma fala que o Mogar, né, sempre fala, né, que as pessoas acreditem nesse projeto e ele só vai se fazer, vai se tornar realidade dessa forma. Então, cooperados Unicred, peço que acreditem no projeto. Nós estamos aqui também, além de toda a estrutura, também como um apoio financeiro para desenvolver e tornar isso realidade o mais breve possível para que toda a nossa comunidade, nossa região possa estar usufruindo, seja no turismo, seja no desenvolvimento econômico, enfim. É isso. Obrigada pelo momento, por oportunidade. Obrigada. Obrigada. Exatamente como a Fernanda falou, né? Nós queremos fortalecer a confiança do projeto, das pessoas no Costana. Então, aos cooperados, aos que não são cooperados ainda, mas que têm interesse, somos parceiros, nos procurem, acreditem no projeto. O próprio Costana tem um slogan de transformação, né? E eu somaria ele de que o turismo e as cooperativas transformam realidades, né? Transformam regiões. E isso é fato, né? Às vezes a gente procura frases e palavras bonitas aqui para chegar no coração
das pessoas, mas elas são reais. É verdade, a gente sabe que funciona. Então, acreditem no projeto, contem com a Cressol, contem com as cooperativas para fazer dar certo e nos procurem. Estamos à disposição. E muito obrigada pelo convite. Sucesso, vida longa ao projeto, ao Wanda, ao Mogar, ao Gustavo também, que trabalha arduamente mais na operação, mas que está sempre presente. Carol e colegas aqui da Unicred, da Cressol, que privilégio poder estar aqui nesse momento, né? Essa é mais uma evidência clara da intercooperação, que é um dos princípios do cooperativismo, e essa intercooperação impulsionada por um projeto inovador e transformador. Então, em nome do Sicredi aqui, agradecer por essa oportunidade, em nome do cooperativismo, agradecer por essa oportunidade e reforçar que as cooperativas de crédito, o Sicredi, estão juntos nesse projeto, especialmente para abrir portas e ajudar a compreender o tamanho do potencial de transformação que o Costana tem, tanto quanto para ofertar a própria solução financeira para quem desejar adquirir uma fração desse magnífico empreendimento que nós teremos aqui na nossa região. Muito obrigada pela participação. Acho que a gente conseguiu esclarecer algumas dúvidas do pessoal de casa, né? E eu agradeço a você que nos acompanhou ao vivo pela NTV.